Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, a todos os amigos que nos acompanham através das redes sociais. Eu sou o pastor Júnior Martins e esta é mais uma edição do nosso Pão das Três, diariamente, então, aí desde o dia 28 de março do ano passado, nós estamos aí nos reunindo aqui através do Pão das Três para compartilhar a palavra de Deus, para manter as atividades da nossa igreja, para orarmos pelos pedidos, E são muitos aí os pedidos que nós temos recebido, temos aí uma lista vasta de pessoas pelas quais nós temos orado, pessoas que fazem parte da nossa igreja, pessoas que são conhecidas nossas, que são parentes, são amigos conhecidos de membros também da nossa igreja, e tem sido um privilégio e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande interceder pela vida de todos neste momento. Hoje é dia 1º de abril, Muitos aí dizem que comemoram, não sei se é uma comemoração, mas dizem que é o dia da mentira, É um dia que a gente mesmo não comemora. Não sei se alguém realmente dá atenção para esse tipo de coisa, mas o que nós buscamos aqui, obviamente, durante o Pão das Três, em todas as atividades da igreja, ou em nossa vida, Na nossa vida de uma forma completa, é a busca pela verdade, fugindo sempre da mentira, Porque como a própria Bíblia revela, o diabo é o pai da mentira, Foi mentiroso desde o início, é mentiroso hoje e continuará sendo mentiroso, às vezes contando mentiras completas, às vezes misturando verdades com mentiras, o que não deixa de ser mentira também, para persuadir o ser humano para que ele se afaste de Deus. Às vezes até usa verdades, mas dá outras interpretações distorcidas para a verdade e da mesma maneira acaba desviando as pessoas dos seus propósitos. Então, hoje é um dia de alegria, também é quinta-feira, nós estamos na semana da Páscoa. Hoje, a quinta-feira, é um dia bastante importante também, Porque, voltando aí a 2000 e poucos anos atrás, aliás, menos de 2000, na verdade, Anos na história, foi o dia em que Jesus realmente foi traído, No final da noite de quinta-feira, foi o dia em que ele celebrou lá a ceia e muitas coisas aconteceram durante aquela semana. E é uma semana bastante importante, então, para nós que somos cristãos, lembrarmos aí da morte, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que celebramos, então, no domingo como sendo a Páscoa. Então, uma data muito importante, eu acho, inclusive, uma data até mais importante que o Natal. O Natal, obviamente, tem um apelo comercial muito grande, o Natal fala a respeito do nascimento de Jesus, uma data, obviamente, a ser comemorada, Porque é o nascimento do nosso Salvador, mas devemos comemorar também com igual intensidade, ou até mais intensidade, a Páscoa do que o próprio Natal, Porque ali está concretizada, Foi concretizada o ministério, a vida de Jesus, ali os nossos pecados foram perdoados, ali, infelizmente, ele pagou sozinho pelos pecados de todos nós, mas ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, a nossa mensagem, ela é muito baseada, ela é muito fundamentada, ela é muito ligada, Ligada intimamente a tudo o que aconteceu naquele dia, e é por isso que nós celebramos a Páscoa, Celebramos aí a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, dando início, Hoje a gente continua aqui analisando Provérbios, Apesar de todas essas referências aí ao dia 1º de abril, a Páscoa, nós temos aí até o domingo, para celebrarmos e para comentarmos aí a respeito da Páscoa. E hoje a gente continua falando de Provérbios, capítulo 11, versos de 1 a 14, hoje falando de justos para um mundo de justiça. Então, falando um pouco do nosso papel neste mundo, da vontade de Deus, de como as coisas devem acontecer, de como as coisas devem ser, e da grande aspiração, o grande desejo que nós temos no nosso coração de viver num mundo onde haja justiça. Sabemos da impossibilidade de viver num mundo de plena justiça. É bem provável que a gente nunca chegue nem perto disso, Alguns países aí no mundo talvez cheguem um pouquinho mais perto disso, mas lá também há covardia, há desonestidade, há homicídios, há divórcios, há corrupção, há roubo, fraudes, há mentiras, enfim. É impossível que a gente viva num mundo de plena justiça. Mas nós fomos chamados para sermos plenamente justos, apesar desse mundo injusto, para que pelo menos à nossa volta haja justiça, justiça se não na sua plenitude,
justiça pelo menos de uma forma assim um pouquinho mais palpável, né? Mais sensível. Então a gente vai falar um pouquinho, vamos ver o que é justiça para a Bíblia, como é que Salomão trata isso. Aqui nesse texto, aqui no trecho que a gente vai ler hoje, há versículos assim muito especiais nesse sentido e que falam muito, né, ao nosso coração e também exigem muito da nossa postura. Vamos orar e na sequência nós vamos cantar o hino 509 do Cantor Cristão, que fala da concretização da nossa vida de justiça com o nosso encontro com Jesus Cristo, né? No momento em que veremos aí face a face o nosso Redentor para entrarmos no seu reino de justiça, de paz, sem pecado, sem morte, sem lágrimas. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais este Pão das Três. Obrigado, ó Deus, pelas músicas, pelos hinos preparados, ó Deus, para esta tarde, para cantarmos juntos, ó Deus, com a tua igreja. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Hoje, ó Pai, onde muitos, ó Pai, de alguma forma celebram ou se lembram, ó Pai, da mentira, reforçamos, ó Deus, o nosso compromisso com o Senhor e com toda a verdade. E estamos também, ó Deus, com os nossos corações voltados, ó Deus, para a Páscoa, para nos lembrarmos, ó Deus, de tudo o que aconteceu naquela última semana, até aquela sexta-feira fatídica, quando o teu Filho Jesus Cristo entregou, ó Deus, a própria vida em favor, ó Deus, de nós pecadores, e ressuscitando ao terceiro dia, ó Pai, no domingo, o qual também, ó Deus, celebramos e celebraremos, ó Deus, sempre com toda a alegria dos nossos corações. Nos fala essa tarde a respeito da justiça, sobre sermos justos, sobre a maneira como o Senhor deseja, ó Pai, que o mundo seja, que as nossas relações aconteçam, e que nós também, ó Deus, ao orarmos, ao buscarmos, ó Deus, a Tua presença, possamos ser ouvidos, ó Deus, e atendidos conforme a Tua vontade. Muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Vamos lá então. Hino 509 do Cantor Cristão. Né? Linda real, angustiado muito além, nesta vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, finalmente eu hei de ver, e com hinos de louvor hei de saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Quem levo divinal, o seu rosto a contemplar, desde a aurora deste dia terrenal. Então meu coração haverá de o exaltar, pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Esta pátria de esplendor, de amigos encontrar, meus irmãos em Cristo lá hei de rever. Mas primeiro, meus irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde a noite e o canto nunca chegarão. Lá no lindo céu de luz há de Cristo me guiar, e muito perto sim eu hei de vê-lo então. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei
é um hino que fala ao mesmo tempo, né, do anseio de ver Jesus, né, no mundo perfeito, e ao mesmo tempo que nos faz recordar aí a morte, né, de Cristo na cruz, os espinhos, né, os cravos, né, que foram usados para pregá-lo ali, para fixá-lo, né, na cruz. E enfim, lembrando também da plenitude, né, da vitória e das bênçãos que nós alcançaremos em Cristo Jesus. E que esperamos viver também na companhia de todos os nossos, né, dos nossos familiares, dos nossos amigos, né. Então ele fala aqui desse encontro também com aqueles que já partiram, que é uma esperança cristã muito consolidada. E lembrando que esperança, na boca de um cristão, na minha boca, esperança, quando aparece essa palavra na Bíblia, esperança o que é? É certeza das coisas que vão acontecer no futuro. A gente está esperando o momento em que elas vão acontecer. Esperança cristã não é sinônimo de sonho, não é sinônimo de desejo, como eu gostaria, né? De uma possibilidade, de algo que a gente até acredita, a gente precisa se agarrar nisso para a gente poder viver. Não, esperança cristã é fato, é um fato futuro, é uma coisa concreta, prometida por Deus e que Ele vai cumprir. E o que a gente está? A gente está esperando acontecer. Isso é esperança, tá? Então esperança não é uma coisa vazia, sem significado e que depende de um esforço pessoal nosso. Não, é uma verdade e que depende apenas da promessa que Deus sempre cumpre e depende apenas de Deus. E a gente se coloca, nós nos colocamos, né, na condição de esperançosos, daqueles que aguardam a manifestação, então, de todas as bênçãos de Deus. Vamos ler, então, Provérbios capítulo 11, os versos de 1 a 14, falando um pouquinho sobre esse tema, né? Justos para um mundo de justiça. Provérbios capítulo 11, os versos de 1 a 14, tá bom? Eu vou hoje fazer também a leitura aí já comentando, né, para a gente aproveitar um pouquinho. Eu acredito que exista uma unidade aqui nos assuntos que estão sendo tratados, né, de Deus pensando assim na justiça entre os homens, né, de uma sabedoria que guia os homens e os ajuda a viver em paz e viverem de maneira produtiva, de maneira próspera, tá? Então a gente vai dar uma olhada nesse ponto de vista divino e bíblico, né, a respeito da justiça entre nós, tá? Então vamos orar. Após a oração, faremos a leitura versículo por versículo, trecho por trecho, né? E analisando aí, justos para um mundo de justiça. Obrigado, Senhor, por mais esta porção da Tua palavra. Nos abençoa, Pai, na leitura desses 14 versículos de Provérbios capítulo 11, para que entendamos, ó Deus, a Tua vontade, o Teu recado, e apliquemos, ó Deus, às nossas vidas. Rogamos, ó Deus, para que a Tua justiça, ó Deus, se imponha, ó Deus, sobre toda a terra, eliminando, ó Pai, toda impiedade, toda falsidade, toda corrupção, toda mentira, ó Deus, e nos ajudando, ó Pai, a vivermos, ó Pai, de maneira digna. Desejamos, ó Deus, isso para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, desejamos isso, ó Deus, para todo o mundo. Infelizmente, ó Pai, os ímpios reinam e governam, princípios, ó Pai, que não estão de acordo com a Tua vontade, reinam também, ó Deus, o coração dos homens. Infelizmente, há de fato, ó Deus, o império do mal, governado pelo próprio Satanás, governando, ó Deus, muitas das ações, ó Deus, das autoridades, dos políticos, ó Pai, de governantes, às vezes até de religiosos, e pedimos que o Senhor, ó Deus, nos guarde e nos proteja, ó Pai, de todas elas, e que a Tua justiça, ó Deus, sempre seja feita, ó Pai, na nossa vida, ó Deus, e em toda a terra. Essa é a nossa oração, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Ele já começa falando de uma coisa tão interessante, né? Das relações comerciais. Então ele está falando da balança, ele está falando de uma coisa bem simples. O cara foi lá no comércio, aí vamos imaginar uma situação, e pediu lá para o dono do comércio 1 quilo de arroz. Ou ele comprou um pacotinho lá de arroz que está escrito 1 quilo por fora. Nem sei se existe pacote de 1 quilo de arroz mais, existe? Existe ainda? Ou de 5 quilos. Eu sei que a maioria de nós compra de 5 quilos. Aqui eu compro de 5 quilos. Pouco importa, né? Mas vamos lá. Aí você compra e paga por aquele valor.
A balança justa é a balança em que, se eu for pesar numa balança correta, vai ter 1 quilo de arroz ali. A balança injusta vai ter 900 gramas. Não é 900 gramas não, tá? É 900 gramas. É difícil de falar, eu também tenho dificuldade. Eu tenho que ficar me policiando toda hora para falar certo. Então, 900 gramas é uma balança injusta. Então, é um mentindo para o outro e um enganando o outro. E a Bíblia está dizendo que Deus não gosta disso, né? Não faz parte. Então, no mundo justo, os negócios são feitos de maneira correta, né? A gente tem que aplicar isso aí a tudo. Desde uma coisa talvez mais simples e corriqueira, como vender aí 1 quilo de arroz, como vender uma casa, vender um carro, e você ser claro com a pessoa a respeito, né? Se bem que hoje em dia já há tantas coisas para proteger, né? Quando você vai comprar um carro, o carro tem que passar por uma certificação, vai para uma loja, lá para uma empresa, os caras analisam o motor, se é roubado, se não é roubado, se tem algum problema elétrico sério, se tem algum problema mecânico sério. Hoje é cada vez mais difícil você comprar um carro seminovo ou usado que não esteja em boas condições. Mas às vezes você pode fazer negócio diretamente com a pessoa e ela pode te ludibriar, ela pode te enganar, né? Então, olha só como é que Deus pensa a justiça a partir desse ponto de vista. Quando eu ensino teologia, né, quando eu ensino Antigo Testamento, e quando eu ensino os motivos pelos quais, por exemplo, o povo de Deus sofreu o cativeiro, e os motivos pelos quais Samaria e o Reino do Norte foram absolutamente destruídos, eu costumo resumir os problemas em 3. E aí cada um deles vai ter uma série de desdobramentos. Aí eu vou dizer para vocês quais são. O primeiro deles é a idolatria. Então, o que era a idolatria, né? Aquelas pessoas abandonavam a adoração a Deus e iam adorar outros deuses. Os Baalins, Baal, Astarote, o bezerro de ouro. O bezerro de ouro não foi só lá em Êxodo 32, não. Ele reaparece no reinado do Jeroboão II, que já é um rei que está lá perto de Isaías, já lá no ano 740, 750, ele está governando aquela região e ele ressuscita o culto ao bezerro de ouro que já tinha acontecido 700 anos antes, né? 1450 a.C., mais ou menos no tempo de Moisés, arredondando aí as datas, né? Então, a idolatria é uma delas. A outra é a apostasia. Aí você fala assim, pastor, mas apostasia e idolatria não são a mesma coisa? Elas têm uma relação estreita, mas o apóstata, você tem dois tipos de apóstata, né? Você tem aquele apóstata que realmente abandona e dá as costas para a sua fé e para a sua religião, como um crente hoje que abandonaria a igreja e fosse viver a vida dele sem pensar em Cristo, sem pensar em Deus, abandona mesmo. E tem aquela apostasia que é uma religiosidade disfarçada, em que o cara não acredita realmente naquilo, mas ele continua se alimentando e tendo vantagens daquilo. Isso aconteceu muito em Israel no passado. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes que trabalhavam só por dinheiro, que não cuidavam do povo, que não tinham uma devoção particular e pessoal. Então, isso aí foi apostasia. Tem a ver, então, com a péssima liderança religiosa lá do povo. E uma terceira, que eu também coloco assim em termos bem amplos, são as injustiças sociais. Não é? Então, as injustiças sociais, basicamente na Bíblia, né, e a gente pode ampliá-las, Tiago fala da verdadeira religião, e a verdadeira religião está ligada à justiça social. Cuidar das viúvas, dos pobres, dos órfãos, dos estrangeiros, e aí a gente vai estender isso aí mais. A balança correta, não é isso? Chamar de culpado quem é culpado e chamar de inocente quem é inocente, ou seja, julgar as causas com verdade, falar a verdade uns aos outros. Estou fazendo todos esses paralelos hoje por causa do dia da mentira também. Então, quando um texto desse está falando da balança, a gente está pensando também em todas as relações humanas. Um mundo justo é um mundo onde as relações são determinadas e seguidas. Tá? Tem muita gente que confunde o mundo tecnológico com o mundo civilizado. Né? Então, existe a possibilidade, e ela em alguns casos ela é real, de que tribos indígenas que não têm tecnologia
sejam até mais civilizadas do que nós que vivemos na cidade e temos tecnologia. Por quê? Essa civilidade que eu estou falando, essa justiça que eu estou falando, está baseada em códigos sociais e espirituais, e o nosso código é a Bíblia, obviamente, em que se conhece e se segue. Né? Então as pessoas conhecem e seguem. E falta de civilidade é quando os códigos são confusos ou não são compreendidos e não se vive de acordo com os códigos. Então, o homem da cidade, com toda a sua tecnologia, né? Com todos os seus celulares, computadores e como é que chama agora a inteligência artificial de casa, que já começam a vender, a Alexa, passou as Alexas, né? Pode ser um tremendo do incivilizado, porque ele pode ser, na verdade, um tremendo do bárbaro, do selvagem, porque ele não respeita os códigos. Então, eu gosto muito de fazer essa distinção na nossa cabeça. Tá? Então, o que a Bíblia está propondo para a gente aqui em Provérbios? Que Deus estabeleceu para a gente os códigos de comportamento, de santidade, e que a nossa justiça ela tem a ver com a compreensão desses códigos e com o cumprimento, compreensão e com o cumprimento de todos esses códigos aí. Isso é muito importante. Olha, está em Provérbios. Vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Eu juntei os dois versículos porque eles têm muito a ver com as coisas que a gente objetivamente faz e com a postura, né, que a gente assume diante das pessoas para um mundo mais equilibrado. Ou seja, evitando a soberba e buscando a sinceridade. Sinceridade é uma palavra que eu sempre me vejo na obrigação de explicar, porque é muito comum muitas pessoas confundirem aquela verborragia, né? Aquelas pessoas que falam sem pensar, ou falam o que dá na cabeça, mesmo que seja falso e ofensivo, como sinceridade. Sinceridade não é isso. Sinceridade é verdade. Ou seja, você vasculha o teu coração, vasculha o seu entendimento e você se coloca com verdade diante das pessoas. Tá? Uma pessoa sincera é uma pessoa que, inclusive, ela vai até contra ela mesma. Por quê? Ela sabe o que é verdade e muitas vezes ela sabe que ela está fora daquilo. Isso é sinceridade também. Então, um elemento fundamental, tanto contra a soberba e a favor da sinceridade, é a verdade. Olha aí eu fazendo um contraponto mais uma vez com a mentira, né? Então, a verdade, o que é a verdade? Né? A gente aprende que a verdade ela não é um conceito, ela é uma pessoa, ela é Jesus. Então, quando a gente conhece Jesus e sabe o que Jesus quer para nós chegamos ao verdadeiro conhecimento da verdade. A verdade não é algo abstrato, como a gente gosta de abordar, né? Não é algo filosófico ou meramente metafísico, no sentido de estar no mundo das ideias, ainda que metafísico é também espiritual, porque falamos que a verdade é Jesus, né? Então, num certo sentido, continua sendo metafísico, mas verdade é algo que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, de andar com Cristo em toda a sinceridade, em toda a verdade. Olha o verso 4. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho. Lembra que eu disse que a sinceridade tem a ver com verdade? E o verdadeiro sincero reconhece que está errado, e é por isso que ele pode ser corrigido nos seus caminhos. Mas o ímpio pela impiedade cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Olha como é que a gente vive um mundo invertido, né? A gente está vivendo esse mundo invertido de injustiça na Terra. A gente está vendo, né, uma certa... Existe mesmo, não tem como negar isso. Uma certa bandidolatria, né, no nosso país e entre nós. Talvez não haja da sua parte, talvez não haja da minha, mas há uma bandidolatria muitas vezes da justiça.
Não estou falando apenas de políticos, não. Estou falando de uma desordem generalizada, né? O que manda no Brasil é o dinheiro e nos últimos anos, quem tem a melhor lábia, né? Quem sabe contar a melhor história, né? Que alguns chamam até de narrativa, né? Quem tem a melhor narrativa, quem é mais convincente, né? Então a gente assiste às vezes debates, discussão entre as pessoas, e quem ganha o debate? Quem fala mais alto, né? Quem ganha o debate? Quem tem mais força? Quem ganha o debate? Quem humilha mais o outro? Quem ganha o debate? Quem despreza mais o outro? Né? Quem ganha o debate? Quem apela para as emoções? E aí, né, o texto está falando aqui da justiça dos virtuosos, é algo que a gente tem que buscar entre nós, ou seja, buscar a verdade. Não ganhar no grito, não é? Não ganhar na humilhação, não ganhar pela polidez e pela profundidade dos argumentos, mesmo sendo argumentos que falseiam a verdade, né? A verdade, muitas vezes, né, a justiça dos virtuosos, ela é muitas vezes extremamente simples, porque ela é sim ou não, ela é quero ou não quero, ela é vou ou não vou, eu estou ou eu não estou, não é? E a gente pode, obviamente, enxergar toda essa virtuosidade no próprio Jesus. As palavras de Jesus, elas podem ser facilmente distorcidas pelos homens. E são, infelizmente. Mas quando você pega as palavras dele, que estão registradas nos evangelhos, todas elas são palavras muito, muito simples, muito objetivas. Não que Jesus fosse simplório, pelo contrário, a gente acaba aprendendo que ser simples é algo para alguém que realmente viveu muito, pensou muito, trabalhou muito em cima da vida, né, em cima das próprias ideias. E por isso Jesus tinha essa simplicidade, né, porque ele é Deus. Então, ele chegava e dizia, né, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando os discípulos perguntavam para ele, me explica isso, me explica aquilo, ele explicava de maneira bem simples, né? Jesus, não, como dizia, né, os mais antigos, né, não papagaiava as suas palavras, né? Não enfeitava as suas palavras. Isso não quer dizer que ele fosse rude, ele era objetivo, ele sabia como responder. A justiça dos justos, em um mundo justo, requer transparência, Eu vi acho que é coisa de Facebook, mas tem algumas coisas que eu acho tão legais, né? A gente hoje tem essa discussão toda a respeito de cor de pele, né? Essa briga toda sem sentido, né? Que tem que ser abandonada a respeito de racismo e tudo, né? E aí alguém colocou assim, o que eu mais espero, né? Falando de cor, né? Na verdade não é uma cor, né? As pessoas, a cor de todas as pessoas deveria ser a transparência, né? A gente deveria julgar as pessoas de acordo com essa tom de cor, né? Que é a transparência. Transparência, na verdade, não é cor, né? Mas a ideia é de que não importa a cor da sua pele, importa é a sua transparência, ou seja, a sua verdade. Que é uma pessoa que não maqueia, que não esconde, que não faz jogadinhas, que não fica escolhendo. Isso daí é muito importante, tá? Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. Então, interessante isso aqui, né? Libertado da angústia e o ímpio fica no lugar dele, né? Um texto que fala até de uma troca. Quando a gente fala dessa justiça, né? Justos para um mundo de justiça, se a gente se deixar levar pelas coisas que estão acontecendo aí à nossa volta, dá um desespero, né? Dá uma revolta. Eu mesmo às vezes me pego aqui ouvindo notícias e vendo coisas, e eu fico indignado, né? Mas na mesma hora eu penso assim, Deus, tenha misericórdia, porque na tua palavra já estava revelado que os últimos tempos seriam assim, né? De tanta injustiça, de tanta covardia, de tanta mentira, não é? Hoje é difícil você confiar em qualquer pessoa que seja, confiar em sites, confiar em jornais, confiar em políticos, em jornalistas, então é algo que você não pode mesmo. Mas a gente pode, né, no nosso microcosmo, né, produzir essa justiça, né?
E eu sempre me lembro das palavras do apóstolo Paulo lá em Romanos, quando ele diz que a toda a criação aguarda, né, com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então existe uma convulsão silenciosa, de pouco movimento no mundo, mas que deseja com profundidade a manifestação dos filhos de Deus. Por que essa manifestação? Porque os filhos de Deus manifestam a justiça de Deus na terra. São os herdeiros da justiça de Cristo, são os herdeiros das palavras de Cristo. São aqueles que vivem na essência a palavra de Cristo e vivem a verdade. Né? É uma pena que eles ainda não ocupem de verdade, né? As redes sociais, não ocupam. Eles não ocupam as redes de TV, não ocupam os rádios, não ocupam posições de liderança social e política, não ocupam, tá? É ilusão achar que nesses meios você vai encontrar a justiça de Deus. A justiça de Deus vem crescendo, né? Na terra, né? Como uma mulher, né? No parto, né? Que vai desenvolvendo de uma forma bem devagarinho, até que chega o momento do nascimento e a criança surge. Então a gente aguarda esse parto, né? Esse parto da justiça divina. Mas ela está sendo formada, ela acontece, ela existe. Tá? O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, e perecer dos ímpios há júbilo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. Esses três versículos que eu li, o 9, o 10 e o 11, muito interessantes, eles já começam a falar de uma justiça que não é a justiça só da nossa casa ou da nossa igreja, mas de uma justiça para toda a terra, né? E que vai tomando toda a cidade. Eu acho bastante justificado quando algumas pessoas criticam, né? Então, muita gente critica os corruptos, né? Os roubos, as mentiras, criticam os políticos, criticam os jornalistas, criticam os religiosos, não é? Mas quando você vê a maneira, de uma forma geral, né? Como é que o povo se comporta, então mesmo o cara que critica o político, é lógico, para mim as coisas elas têm uma certa proporção, tá bom? Uma pessoa que rouba um pote de margarina, rouba um pão por fome, e uma pessoa que atropela e mata alguém porque furou o farol vermelho, para mim são pecados, é pecado, não existe distinção, é pecado, mas existe uma certa proporcionalidade nas coisas, tá? Mas a gente fala de tudo isso, a gente promove injustiça também, né? Então, é gente que fura a fila, a gente está falando aí da vacinação, então vocês já devem ter visto aí, né? Pessoas, e são um número muito pequeno de profissionais, mas existe, que estão fingindo que estão vacinando. E por que estão fingindo? Porque, obviamente, aquelas doses ali que vão sobrar, elas estão sendo vendidas. E já localizaram aí, né? Eu não sei se foi, acho que foi em Minas Gerais, né? Não sei se alguém viu isso daí. Então, alguém da vizinhança percebeu uma movimentação estranha numa rua lá do bairro e chamou a polícia. E quando chegou lá, o pessoal estava vendendo, né, as vacinas, e o pessoal indo lá se vacinar. E não era algo legal, né? Então, de onde que vieram essas vacinas? Então, é um mundo em que dá desespero, né? Então, quando você faz, outro dia um menino digitou, eu sempre olho ali, né, quando você coloca no débito, né? O menino digitou o valor errado da compra, porque na hora que ele me falou o valor, ele me deu o valor e eu pedi mais uma coisa, aí na cabeça dele ele esqueceu de somar o valor daquela segunda coisa e digitou só o valor da primeira. Eu falei, você está esquecendo tantos reais aí, que é demais isso aqui que eu peguei. Rapaz, ele ficou assim, achei engraçado. Mas você é honesto, hein? Se fosse eu. Ele falou desse jeito. Eu tinha deixado passar, tal, né? Falei, não faz sentido, eu estou comprando, você não vem aqui para te roubar, né? Então, as pessoas se impressionam. Por quê? Porque o estado geral é de uma corrupção enorme. E a gente não percebe como essas pequenas coisas, elas se
amontoam, né? Causando aí grandes dificuldades, né? É um mundo muito triste, né? O nosso país, nesse sentido, é um país moralmente muito ruim. Eu lamento, eu falo isso com tanta dor no coração, mas o nosso país é um país, do ponto de vista moral, assim, muito lamentável, lamentável mesmo, né? O que despreza o seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. É interessante isso aqui, né? A Bíblia mandando a gente calar a boca, né? Falando que por ter entendimento, a gente fica quieto muitas vezes. Isso não significa ser conivente com a justiça. Significa que nem tudo a gente tem que falar, nem tudo a gente tem que abrir a boca para dizer, né? A gente não tem que estar o tempo todo falando. Não. A gente tem que deixar que as coisas aconteçam, que Deus também faça o seu trabalho, faça a sua obra, né? Até em termos de oração, né? Quando Jesus está falando de oração, é lógico que aquela oração que a gente compara com aquela coisa mecânica da reza, né? Sem muito relacionamento com Deus, né? Então ele diz assim, não pensam que por muito falar é que serão ouvidos, né? Ou não pensem que por muito falar vocês serão ouvidos. Então esse excesso de palavras também é algo que é muito importante para um reino de justiça, quando as pessoas sabem se colocar na maneira correta. Mais uma vez, né? O nosso tempo é o tempo da opinião, né? Todo mundo tem opinião para tudo, né? Então pense 2 vezes, né? 3 vezes, 4, se dar a sua opinião realmente vai ser útil, né? Tem tantas situações em que alguém já deu uma opinião e que já expressa a tua, então deixa, já está dito ali, já está feito. Muitas vezes a sua não vai fazer diferença nenhuma. Muitas vezes a sua é uma opinião sem embasamento, né? Se bem que eu não concordo nessa coisa do monopólio da informação, né? É lógico que cada um tem a sua especialidade, mas o mundo foi feito para que todos nós vivamos, e de alguma maneira a gente também tem uma certa responsabilidade até diante de coisas as quais a gente não domina muito bem. Então, é importante, né? Por exemplo, eu não sou médico, certo? E até onde eu sei, nunca serei médico. Mas a primeira pessoa a perceber, quem percebe que eu não estou bem, que eu preciso de um médico, sou eu. Não é? Eu não vou para o médico para perguntar se eu estou bem. Aliás, se for consulta de rotina, aquela coisa aí é outra história. Mas geralmente quando eu vou para o médico, né, o primeiro a perceber que tinha alguma coisa errada, o primeiro a fazer uma avaliação clínica de mim mesmo, fui eu. O médico é que vai afinar. Eu também não vou chegar a dizer para ele, eu estou com isso, me passa tal coisa. Não é assim que funciona. Mas a gente tem essa percepção. A gente não conhece muito de política, mas a gente vota e a gente acompanha os noticiários, né? E eu vejo tanta gente reclamando, né? Ah, você é psicólogo, você não tem o direito de falar a respeito disso. Ah, você não é advogado, você não tem direito de fazer isso. Eu já fui tentado muitas vezes a dizer para alguns assim, ó, você não é teólogo, você não pode falar a respeito disso, né? Mas eu não vou fazer porque para mim não faz sentido fazer isso com os outros, porque eu não quero que façam comigo. E também não vão calar a minha opinião no sentido, né, de que quando a gente acha que precisa dar, a gente dá, né? Então, é isso que o texto está dizendo. O entendimento pode muitas vezes nos levar à quietude, a fechar a boca, né? Então está todo mundo falando. E na verdade, né, veja aí as notícias, veja aí os comentaristas, canais, e aí pensando a respeito da situação do nosso país, agora do coronavírus. No final das contas, lá na frente, quando a gente tiver saído disso, espero que nós saiamos disso, né, não ficando doente, ou aqueles que estão doentes sendo curados, eu não desejo nem a doença para ninguém, porque é um incômodo. Estou vendo aí o pessoal que fica doente, escapa, é um sofrimento muito grande, muitos dias sem trabalhar, muitos dias sem levantar da cama, a coisa não é fácil. Mas a gente vai ter sofrido muito por um monte de opinião, sem embasamento, por um monte de coisas que não precisavam ter sido ditas e que causaram aí constrangimento, preocupação, dores, confusão, briga, inimizade. Então, é um momento bastante legal para a gente analisar isso que a Bíblia está dizendo para a gente, né? De ter cuidado. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio.
Essa questão de encobrir o negócio eu já comentei no Pão das Três passado. Não é encobrir o negócio de esconder, de jogar por baixo do pano. É de que expor o que é necessário, não expor o que não é necessário, tá? Então a gente guarda segredos também. A gente não precisa sair por aí contando tudo o que a gente faz, tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente vive, tudo o que a gente vê na vida dos outros. Isso aí não é sadio. Mas o ímpio, ele faz isso, ele anda falando, né? E envergonhando e causando problema. E finalmente o versículo 14, que é um dos pontos altos aqui do texto: não havendo sábia direção, o povo cai, mas a multidão de conselheiros há segurança. Olha que interessante, na multidão de conselheiros há segurança. É uma coisa que nós batistas entendemos assim de uma forma muito objetiva pela maneira como como a igreja é governada, né? Através da sua assembleia, através da permissão que se tem para que os membros da igreja opinem, votem a respeito de um assunto, entendendo que ali é uma multidão de conselheiros e uma multidão de pensadores. E o texto está exaltando, obviamente, quando não há a sábia direção, né? E o povo cai, ou o povo perece, ou o povo morre. A gente sabe muito bem o que é isso, né? E sabe muito bem a dificuldade que existe num mundo entregue à impiedade como o nosso, de que haja um governante que realmente tenha direção divina, e tendo a direção divina, o quanto pode ser difícil fazer a verdade, né? Fazer a vontade de Deus, porque vivemos num mundo aí corrompido. Infelizmente estamos privados de todas essas coisas, né? Tanto de governadores, né? de líderes, né? Em todos os sentidos, que governem conforme princípios bíblicos, princípios verdadeiros, e também temos um sistema também que impede que o bem seja feito e corrompe aqueles que chegam lá. É muito triste. Mas nós oramos, né, irmãos, por um mundo de justiça, por um mundo onde nós possamos viver em paz, viver em tranquilidade, temos a nossa liberdade civil, a nossa liberdade religiosa, temos podemos colocar o pão de cada dia, né, na nossa mesa, através do nosso trabalho, vendo os culpados sendo penalizados, vendo os inocentes sendo inocentados, né, sendo declarados aí como inocentes. E isso aí tem que começar comigo e com você, tá bom? Falando sempre a verdade, calando quando é necessário, mantendo todas as nossas relações em plena justiça e sendo justos em todas as nossas relações, sejam elas quais forem, familiares, empresariais, comerciais, eclesiásticas, sociais, políticas e por aí afora, tá? Sendo sempre justos aí, agindo conforme da maneira como Jesus agiria. Bom, então que Deus possa nos abençoar nessa tarde como justos para um mundo de justiça. Muito bem. Eu vou pedir um negócio aqui. Eu vi um recado da Ruth no grupo das mulheres, só que eu já estava ajeitando o celular aqui. E eu vi que era uma boa notícia. Uma boa notícia, só que não deu tempo de anotar, porque eu estava ajeitando tudo. Lê para mim aí. Rosa foi estupada. Tá, então a nossa irmã Ruth colocou, que horas que ela colocou aí? Estava bem pertinho da hora do Pão das Três já. 2h42. Legal. Eu lembro que eu vi ali, mas eu já estava ajeitando as coisas aqui. Então, a irmã Ruth, né, trouxe aí a notícia de que a Rosa foi estubada, né, foi tirada dos tubos. Aí, graças a Deus, isso é um bom motivo, tá? Vamos lá, que a gente tem mais boas notícias aqui. O Adolfo, né, que é genro também da nossa irmã Ruth, está de alta, então agradecer aí as nossas orações. Hoje é um dia que, graças a Deus, vai sair um monte de gente da lista de oração. Eu fico feliz quando pessoas saem também dos grupos da nossa lista de oração. Tá? Esse maior aqui? É. Tá. Isso foi no grupo também.
Tá bom, a Vera está me dando o celular dela, que eu estou lendo o celular da Vera. Um recado da nossa irmã Cida Fraga, falando da cunhada dela, Zilda, que as notícias no momento não são boas, porque ela está tendo uma inflamação no pulmão, pouca ainda, mas não está aguentando fazer hemodiálise, a pressão dela está caindo, e só volta com a aplicação de noradrenalina, que é uma espécie de, como é que a gente chama? De reanimador, né? O médico pediu para a família se preparar, peço que orem pelo filho dela em hora especial, Fábio e a Digiane, porque ela está com o filho Newton Carlos internado. Então é um momento muito triste para a família, e aqui é o caso da Zilda, tá? Ela está vivendo um momento difícil lá, lutando pela vida no hospital, né? Resumindo aí. O Anderson, da nossa irmã Fabiana Farias, também sai da lista hoje, está recuperado, voltando ao trabalho. A Rosa Mello falou da Joyce também, de alta, graças a Deus, tá? Ela é esposa do sobrinho da Rosa, tá? Para a gente não confundir com a nossa Joyce, que é membro da nossa igreja e do Ministério de Música. A gente está orando pela vida do irmão Miguel também. Aí é o Miguel Bispo, né? Parente aqui da Vera e do Cristiano, né? Que também não passou bem esses dias e fez o teste de Covid. E o Aldair, né, fazendo o tratamento de imunoterapia, está indo muito bem e já tomou a primeira dose da Coronavac, a sobra de frascos, né? Ontem a gente até deu uma olhada como é que é isso, né? Cada frasco dá para 10 doses e muitas vezes chega no final, depois de aberto, né? Parece que dura só 8 horas, né? Que a gente viu. E aí, graças a Deus, eles têm essa sabedoria, né? Para não descartar, jogar fora. Pessoas estão ali na fila, eles chamam pessoas também que têm alguma dificuldade, e graças a Deus o Aldair já foi encaixado nesse processo aí e tomou a primeira dose. E a idade está baixando, hein? Logo, logo chega na gente aí. Pastor Balbino e Edevaldo são pastores, né, entubados. O Newton também, não é? Apresentou complicações, mas está reagindo às medicações. Aí tem o Aldo, né, que é o meu vizinho aqui, o Pedro e a Cristina, conhecidos da irmã Aldo. Pessoas ainda hospitalizadas, né, mas já não entubadas e melhorando. Ao Abenomil, a sogra do pastor Josias, o José Carlos, parente da Cida Santos, a Rosa e a Márcia, né, que são primas da Ruth. Então a Rosa aqui já, graças a Deus, já notícias melhores. O pai do Pedro Depiro, eu acho que também já saiu do hospital, vamos só confirmar. E a Ivani, que é prima da nossa irmã Gilda Borges. Pastor Márcio e a Simone também se recuperando. João e família. E a nossa irmã Carmelita também, que está com muita saudade do Abenomil, né? Com certeza, né? E logo, logo, se Deus quiser, a Abenomil está em casa de volta. E é isso. Tá? Continuamos orando pela Agna, né? Com problemas aí de pressão. E o bebê marcado aí para nascer em maio. E uma série de outros pedidos aqui que a gente sempre está falando, tá? Orar pelas vacinas, a gente tem notícias boas aí, né? Quantidade de vacinas compradas e pouco a pouco, mas os números, infelizmente, de mortes diárias pelo Covid-19 ainda são muito grandes e a gente tem que cuidar, porque não é uma gripezinha não é uma gripe simples não. Tem pessoas que passam por ela sem muitos efeitos, tem gente que sofre muito e, infelizmente, muitos têm perdido a vida. Vamos orar então, irmãos? Agradecendo ao Senhor pela vida daqueles que se recuperaram, pela vida daqueles que, ainda que internados, têm melhorado, pela vida da Zilda que está lutando lá no hospital. Então, que Deus possa abençoar e que ela possa vencer essa fase difícil que ela está vivendo nesse momento aí, lutando pela própria vida no hospital. Vamos orar? Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais um momento de oração, em que podemos colocar, ó Deus, nas Tuas mãos a vida de tantas pessoas pelas quais temos orado já alguns dias, algumas semanas. Hoje agradecendo ao Senhor pela resposta, ó Deus, de várias orações que temos feito, como a vida da Rosa, como a vida do Anderson, irmão da Fabiana, como a vida do nosso irmão Abenomil, e, ó Pai, outras pessoas também, ó Pai, que já passaram, ó Deus, pela fase mais crítica da Covid, alguns ainda internados, ó Deus, mas se recuperando. Hoje, em especial, colocamos nas Tuas mãos, ó Deus, a vida da Zilda, que está, ó Deus,
tendo um momento muito difícil, ó Pai, no hospital. Os médicos, ó Pai, já um tanto desesperançosos, mas com certeza ainda lutando, ó Deus, para mantê-la viva. Peço, ó Deus, que as medicações que estão sendo, ó Deus, administradas ali, que os cuidados médicos, ó Deus, do ponto de vista humano, sejam eficientes, ó Deus, para trazê-la à vida. Mas sabemos, ó Deus, que acima de tudo, ó Pai, a vida dela, Deus, está nas Tuas mãos. Ela ainda tem, ó Deus, outros parentes que estão internados e pessoas ali, com certeza, ó Deus, sofrendo muito, ó Pai, por esse momento tão difícil que estão vivendo. Portanto, ó Pai, dê a ela saúde, ó Deus, ajude-a a recuperar, ó Deus, o seu ânimo, ó Deus. Coloque, ó Deus, uma condição em que ela possa ser tratada, ó Deus, e sobreviver, ó Deus, a tudo que ela está vivendo, ó Pai, passando neste momento. Queremos também, ó Pai, te agradecer, porque o Senhor tem sim ouvido, ó Deus, as nossas orações e nos tem guardado, ó Deus, e nos tem protegido. Pedimos, ó Deus, em especial que as verdades, ó Pai, do Senhor possam se fazer presentes nas nossas vidas, ó Pai, e que os nossos corações, ó Deus, não se atormentem, não se apavorem, ó Pai, por notícias falsas, por distorções, ó Deus, por coisas muitas vezes até apavorantes que muitos contam. Pelo contrário, que aprendamos a olhar, ó Deus, para o Teu Filho Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e é também aquele que fortalece, ó Deus, as nossas vidas e que também nos guarda, ó Deus, de todo o mal. Pedimos, ó Deus, pelo processo de vacinação no Brasil, para que seja de fato acelerado. Te agradeço, ó Deus, pelos laboratórios, ó Deus, que têm trabalhado literalmente dia e noite para produzir as vacinas, e peço que a Tua bênção esteja sobre a vida destes profissionais também, que têm produzido, ó Pai, essas vacinas, os insumos necessários para a produção das vacinas, para que, ó Deus, o nosso país e o mundo inteiro, ó Deus, possa ser vacinado, Deus, o mais rápido possível. Eu te agradeço também, mais uma vez, pela vida de todos os profissionais, ó Deus, envolvidos, ó Pai, no cuidado dos que estão doentes. Médicos, enfermeiros, assistentes sociais, seguranças, equipe de faxina, motoristas, ó Pai, de ambulância, enfim, ó Pai, tantas pessoas, ó Deus, que são absolutamente necessárias, ó Deus, para que um bom atendimento aconteça e que o Senhor continue guardando as suas vidas e os protegendo. Alguns estão muito cansados, há áreas, ó Deus, em que profissionais, há falta, ó Pai, de profissionais, e pedimos, ó Deus, que o Senhor também, com a sua misericórdia, supra, ó Deus, as necessidades que estamos vivendo também nesse sentido. Um momento, ó Pai, em que muitas pessoas também podem conseguir um trabalho, conseguir um emprego, e que, enfim, ó Deus, a Tua vontade, ó Deus, sendo feita, ó Pai, as coisas possam ser melhor, ó Deus, organizadas, e rogamos, ó Deus, para que, em breve, ó Deus, o mais breve possível, o número de mortos diários, ó Pai, pelo coronavírus, ó Pai, seja 0, assim como também, ó Pai, por outras doenças, e que todos possam, Deus, possamos, ó Deus, voltar às nossas vidas normais, aos nossos encontros, às nossas atividades, ó Deus, e mais uma vez, Deus, contamos sim com a vacina, sabemos, ó Pai, da sua eficiência, agradecemos, ó Deus, porque ela existe, mas acima de tudo, confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor é quem está de fato por trás de todas essas coisas. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Tem 3. Apareceram aí pedidos? Você vai anotar para mim? Não, eu queria que você desse uma lista da Leite, a Mary e a Juraci. Estou na sequência? Tá. Ah, sim, a Vera está me dando o celular aqui hoje está usando esse método aqui de me dar o celular. A irmã Zuleide. Oi, irmã Zuleide. Estamos indo bem com a recuperação do meu esposo. Então, boas notícias do nosso irmão José Alves, tá? Que foi internado com pneumonia, a gente teve aquele medo, a gente sabe das fragilidades da saúde dele, da idade dele, mas o homem é forte, né? E o nosso Deus ainda mais poderoso e o guardou, né? Que bênção. A Marilande Amarajás, nome bem diferente, né? Marilande Amarajás. Oração solicitada por minha irmã Marilande pela saúde do Rafael, Lorena e Paulo Júnior, né? Acredito que sejam seus familiares aí também. E a Juraci, a minha nora Agna Maria, o bebê chegou nessa madrugada. Opa, atualização aqui, né? A pressão da Agna Maria estava só subindo e o médico resolveu fazer a cesariana. Ela está bem e o bebê também. Então,
é uma boa notícia, né? Uma notícia muito boa, né? E é isso aí, Netinha, né? Netinho, não lembro. É uma menina, né? Netinha nova aí, tá? Graças a Deus. E a Agna Maria também se acalma, né? É lógico que a pressão alta não tem a ver com o estado emocional, tem a ver com a saúde, né? Uma coisa mais genérica, até com a própria gravidez. Mas com certeza ela está mais felizinha agora e mais tranquila. O bebezinho aí nasceu. E não foi tão prematuro, né? Porque se ia nascer em maio, nasceu ali de 7, 8 meses, né? Graças a Deus, que bom. E a Juraci, então, tem na sequência aqui, agradeço a toda a igreja. Então, que Deus abençoe, tá? A irmã Zuleide, a Marilande e a... Netinha. Hã? Netinha. Netinha, muito bem. É uma menina, né? E a Juraci aí também está sempre com a gente aí, tá bom? Eu vou arriscar cantar uma canção aqui, vou realmente arriscar, vou correr os riscos aqui de cantar uma música que chama Pra Cima Brasil, do João Alexandre, que em outros tempos eu já toquei em Ré, hoje eu vou tocar em Si bemol, 2 tons abaixo. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma. Cada vez mais cresce a fome nas ruas dos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora medida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Onde andará a justiça, outrora perdida? Fome a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Com tantos olhos pra Deus, o justo juiz. É isso aí. Parece uma canção de desespero, mas na verdade não é, né? É uma canção de apelo, né? Para que a gente possa se voltar aí para Cristo, o justo juiz.
Então vamos orar, então, irmãos, encerrando. Vou aproveitar aí para agradecer pela vida do irmão José Alves, pelo nascimento da bebezinha, né, da Agna, e orar. Ela falou que quer um netinho, que ela já tem uma menininha, agora é um menino. Legal. E a gente fica às vezes meio perdido aqui no ao vivo aqui, tá? Porque eu estou olhando lá, estou preocupado com as coisas aqui, tá bom? Mas logo a gente se acerta aí. É o netinho. Aí eu dependo das informações que eu recebo. Ela quis ir assim que se confundiu. Ah, legal. Então tá bom. Estamos juntos, né? O importante é chegar à conclusão verdadeira. Agora tá posto, é um menininho. É um menininho e pronto. Tá bom? E é isso aí. E lembrar da Marilante também, né? Que está pedindo oração. Aí ela colocou alguns nomes. Não dá para lembrar, tá? Eu não me gabo de ter uma boa memória, porque eu não a tenho. Mas eu estou lembrando aqui do seu nome, Marilante, que você está pedindo também oração por seus familiares. Então a gente vai orar, encerrando o nosso Pão das 3 dessa tarde e orando também por todas essas vidas aí, pedindo a bênção. Tá bom? Tá bom? Pai querido, nós te damos graças, ó Deus, por mais um Pão das 3, por podermos encerrar, ó Deus, o Pão das 3 neste momento, com a presença, ó Pai, de tantos irmãos e com a gratidão dos nossos corações pela maneira como o Senhor tem conduzido, ó Pai, a vida de todos. Encerramos agradecendo, ó Deus, pela recuperação do nosso irmão José Alves, que já se encontra em casa, depois de um susto, depois de problemas, ó Pai, com pneumonia, e sabemos, ó Pai, que a irmã Zuleide e todos os familiares estão alegres, ó Deus, com o seu retorno para casa, com tranquilidade. E nós, ó Deus, como irmãos, como família, como povo do Senhor, também nos alegramos com a recuperação do teu servo. Te agradeço pela presença, ó Pai, da Marilante também, ó Pai, entre nós nesta tarde. Ela pediu oração, ó Deus, por diversos dos seus familiares. E rogamos, ó Deus, que a tua misericórdia, a tua graça esteja sobre a vida dela e de todos aqueles, ó Pai, que fazem parte da sua família, que ela ama, pessoas a quem ela quer bem. Os cure, ó Deus, se estiverem doentes, ó Deus, dê a eles, ó Deus, condições de ter o pão de cada dia, de ter as suas contas em dia, de terem, ó Deus, alegria no coração. Mas acima de tudo, ó Pai, o que eu te peço é que a família dela e ela, ó Deus, todos eles possam ter, ó Deus, a palavra do Senhor, ó Deus, guardada, ó Deus, em seus corações. Também, ó Deus, queremos, ó Deus, nos alegrar, ó Deus, e compartilhar, ó Pai, dessa alegria, ó Deus, que a Juraci está vivendo nessa tarde. Apesar das circunstâncias, ó Pai, da pressão alta da Agna, apesar da coisa ter sido tão antecipada, ó Deus, é uma bênção, ó Pai, que toda a família recebe com o nascimento, ó Pai, de mais uma criança, com o nascimento, ó Pai, de mais um neto, ó Pai, de mais uma pessoa, ó Pai, para a qual rogamos, ó Deus, que a tua misericórdia seja estendida e que possa ser criado, ó Deus, nos teus caminhos, ó Deus, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Nos alegramos, ó Pai, também, então, em receber, ó Deus, essa notícia e de saber, ó Deus, que as nossas orações mais uma vez foram ouvidas e que, acima de tudo, a tua vontade, ó Deus, foi feita. Muito obrigado, ó Pai. Nos prepara, ó Deus, para o restante de dia na tua presença, para o Pão das 3, ó Deus, de amanhã. E muito obrigado pela tua graça. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Fiquem em paz, então, e até hoje é sexta, hoje é quinta. Hoje é quinta. Amanhã é sexta-feira, 3 da tarde, tem Pão das 3 com o pastor Israel, tá bom? Até mais.